Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Neste dia de hoje, a gente quer conversar com vocês sobre o farisaísmo moderno. Vamos chamar assim essa nossa conversa de hoje. Antes de mais nada, curta, compartilhe, envie o nosso vídeo aos seus amigos, nos ajude a evangelizar. Você é o nosso patrocinador, é você que vai fazer essa palavra chegar até a outras pessoas. Então nós queremos conversar, a palavra que a gente vai trabalhar hoje, trago uma leitura aqui do Evangelho, da Bíblia, quero montar um pouco do contexto em que esse Evangelho é proclamado, né, que esse Evangelho é então escrito pelo evangelista Mateus, né, Mateus no capítulo 23, para a gente entender algumas coisas que se passam, continuam a se passar no nosso meio. Então a palavra em Mateus, né, a minha Bíblia aqui é Jerusalém, Mateus no capítulo 23, hipocrisia e vaidade dos escribas e dos fariseus. Jesus então dirigiu-se às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e os fariseus estão sentados nas cátedras de Moisés. Portanto, fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis suas ações, pois dizem, mas não fazem. Amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo se dispõem a movê-los. Praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. Com efeito, usam largos filactérios e longas franjas. Gostam do lugar de honra nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas, de receber as saudações nas praças públicas e de que os homens lhes chamem Rabi. O contexto aqui deste evangelho, a gente precisa entender um pouco do tempo de Jesus. Como a gente sabe, nós temos ali Israel, o povo judeu era dominado, né? O território ali correspondente onde os judeus se instalavam era dominado então pelo Império Romano. Né? O Império Romano cobrava os impostos, e aí ali tinha a função dos cobradores de impostos. Eles cobravam esses impostos que iam então, né, que era remetido então, devolvido, entregue ao Império Romano. Um desses cobradores de impostos, inclusive, é o próprio evangelista, que eram considerados homens desonestos, homens injustos, porque eles muitas vezes precisavam entrar na casa dos judeus, retirar o que eles tinham quando eles não pagavam o devido imposto. Então eram considerados, né, traidores, eram judeus que eram considerados traidores. Então Mateus era um desses cobradores de impostos. E a gente tinha naquele contexto ali na época, né, os fariseus que são tão criticados por Jesus. Havia o Sinédrio. Esse Sinédrio, então, ele era formado principalmente pelo sumo sacerdote, pelos saduceus, também pelos fariseus. Haviam ali alguns aristocratas e demais sacerdotes. E neste contexto haviam os fariseus. Os fariseus, eles datam aí o início, né, deles do ano 150 aproximadamente antes de Cristo. Uma seita judaica emergiu aí por volta, né, os historiadores acreditam que tenha emergido por volta de 150 anos antes de Cristo. E eles traziam, então, algumas ideias, como vai surgir com eles, né? Não vou dizer que vai surgir, mas eles trazem também essa ideia de que os mortos um dia ressuscitariam, né? Com a questão do juízo final. Isso é trazido por eles. E eles tinham crenças, né? Crença na providência, crença na própria questão do destino, e defendiam que além dos mandamentos, além da palavra escrita, que era a Torá, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, que faz parte também, obviamente, da Bíblia, mas além da Torá havia, né, a passagem oral, né, os ensinamentos orais, a lei oral, que tinha sido passado por Moisés, né, para as outras pessoas. Então a gente tinha para eles, né, segundo a ideia dos fariseus, existia então o Pentateuco, a palavra escrita, mas além dele, né, deveria ser assistido também a lei oral, que foi passada, foi deixada por Moisés e foi passando, né, tradicionalmente de geração a geração,
de judeus para judeus, né, entre as muitas gerações de judeus que sucederam até aquele momento, né, até aquele ano, até aquele tempo, e que isso deveria ser também assistido. Essa lei oral, ela tinha o objetivo, tinha a função de ajudar a reinterpretar a palavra, né, e algumas coisas que aconteciam na época, reinterpretar, dar uma nova, e atualizar também, né? Não só reinterpretar, mas também atualizar a palavra. Porque obviamente apareciam conflitos, como até hoje aparecem conflitos com questões novas que surgem dentro da igreja, por exemplo. E nessa época também acontecia esse mesmo problema. Por exemplo, não poderia se trabalhar no sábado, mas qual que é o conceito de trabalho? Então, como aquela passagem do Evangelho, né? Se uma criação cai em um buraco, você poderia salvá-la? Sim, poderia, porque teoricamente a vida iria preceder, né? Viria antes da questão da lei. Então, a lei oral, né? essa tradição, né? Essa passagem dessa lei oral, ela tinha essa função de atualizar e também essa função de reinterpretar aquilo que o contexto da época e dar um significado e achar a resolução para aquele determinado problema. Os fariseus são muito criticados, né, na época de Jesus, como a gente sabe, e eles têm também algumas coisas, algumas peculiaridades bastante interessantes, que eles eram, à época, eles são considerados, então, os descendentes, então, dos rabinos, né, os que são rabinos hoje, em tese, né, foram os descendentes espirituais, né, dos fariseus, e eles eram muito metodológicos, digamos assim. Eles queriam fazer uma leitura muito literal, uma leitura muito certinha da Torá, da lei, né, e queriam aplicar aquilo de uma maneira muito minuciosa, de uma maneira muito literal. Para vocês terem ideia, por exemplo, toda vez que eles se alimentavam e retiravam, repartiam ali o dízimo, tiravam uma parte daquilo que estavam comendo e aquela parte eles não comiam, porque aquilo era de Javé, aquilo era de Deus, né? Yahvé, e aí aquilo não deveria ser comido, era dado então para Deus e outras coisas mais. Eles tinham uma preocupação muito grande em relação aos rituais de manifestação, de purificação. No livro de Levítico, como a gente sabe, foi deixado por Moisés as instruções de como um sacerdote deveria então se purificar. E aí eles acreditavam que esses ritos de purificação, né, esse estado sacerdotal, esse estado puro, deveria ser não só para os sacerdotes, como o livro diz, mas que deveria ser repassado para todos os judeus. Isso acaba gerando um grande problema, porque isso acaba sendo muita opressão, né, para o povo judeu na época, por essa necessidade de interpretar as coisas de uma maneira muito literal. Isso acaba prendendo mais o ser humano do que auxiliando o ser humano. É mais uma prisão do que uma libertação. E isso também, essa prática religiosa, era então muito criticada por nosso Senhor Jesus Cristo. Digamos assim, uma prática doente da religião, né? Muito minuciosa, que acaba mais fazendo mal para as pessoas do que então fazendo o bem para as pessoas. Eles construíam, né? Construíam piscinas, né? Com as casas, colocavam as casas próximas a outras para que dessem apenas os passos necessários, no Shabá, enfim, eram muito, muito minuciosos. Faziam piscinas e ali fluía uma água para que o rito da purificação fosse observado da maneira mais adequada possível, mais correta possível. Eu já atendi, né, uma judia há um tempo atrás e é interessante porque ela sempre trazia das dificuldades, do grande sofrimento que ela passava por causa do rito de purificação da maneira que deveria ser feito. Porque se você não assistisse o rito, existia a quantidade de vezes que você vai pegar na alça daquele determinado utensílio para poder lavar a mão. Era algo tão minucioso. E se errasse, haveria ali as pessoas ao redor, elas condenam, elas chamam a atenção, né? Tornando a prática religiosa simplesmente numa coisa totalmente externa.
e não uma verdade, uma coisa interior. Essa judia era muito interessante porque ela sofria muito, era muito oprimida por isso na época, porque ela tentava fazer as coisas de modo adequado, tentava fazer os ritos de purificação adequadamente, mas qualquer erro que acontecia, ela era extremamente... chamavam muito a atenção dela, brigavam muito com ela, e aquele ambiente era para ela, na verdade, bastante hostil, bastante desagradável. Então eles tentavam implementar, né, essa visão, nessa necessidade de uma limpeza, de uma purificação muito grande, que não deveria ser não só para os sacerdotes, mas também para todos os judeus. E aí existe uma questão interessante, a época que eles entram em conflito, como eu falei, o Sinédrio. Tinha o sumo sacerdote, tinha os fariseus, os saduceus, e os saduceus eram responsáveis ali pela rotina do templo, e eles vão entrar, né, em desentendimento com os saduceus, justamente por causa dessa preocupação de como deveria ser realizada a purificação e os ritos ali no templo, né? E os fariseus, como eu disse, são muito criticados por nosso Senhor Jesus Cristo por causa da hipocrisia da fé, por causa de uma preocupação excessiva com uma prática externa da fé, ao invés de se preocuparem verdadeiramente com fazer o bem ao próximo, ajudar o outro, amar o próximo, ter um contato íntimo com o Senhor, o contato íntimo com Deus, amar a Deus e fazer as suas devidas orações, seus devidos sacrifícios, mas colocar um significado transcendente para tudo aquilo que era realizado. E aí eu quis conversar sobre os fariseus daquele tempo, para que nós possamos entender os fariseus modernos, para que eu e você não sejamos também fariseus modernos. Para que nós também não sejamos divisão dentro da igreja, mas para que nós possamos trabalhar para a união entre nós católicos. Como existem pessoas dentro da igreja, hoje em dia, que estão tão preocupadas com a prática externa, mas não estão preocupadas verdadeiramente em se converter. Passam durante grande tempo reclamando, falando de como deve ser a missa, de como deve ser o culto, de como as coisas devem acontecer, mas não estão ali na missa para viver verdadeiramente o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Vivem totalmente a fé de uma maneira externa. Eu nunca me esqueci de uma vez que eu estava na missa, sentei ao lado de um pai e um colega, na época, e esse pai desse meu colega passou a missa toda criticando como estava sendo feita ali, como o altar estava sendo servido. Não havia nenhuma atrocidade, eu não estou falando aqui de teologia da libertação, daquelas coisas absurdas e pavorosas que é feito aí, Brasil afora, não é nada disso. Missa respeitável, tudo sendo feito de modo adequado, a liturgia sendo preservada, tudo adequadamente. Claro que precisa ter respeito com o sagrado. Então é isso que eu estou dizendo, me vejam bem. Mas aqui é necessário que haja o senso de proporção em nós. Então, aquele pai passou a missa inteira criticando coisas ínfimas, ao invés de rezar, ao invés de procurar um contato íntimo com o Senhor, ao invés de buscar naquele momento ali, sentir a presença do Senhor no seu coração. Invocar o nome do Senhor, entender que é nosso Senhor Jesus Cristo que está ali, se dando mais uma vez, por amor a cada um de nós. E como nós vivemos como nós somos fariseus ainda hoje. Como no âmbito da igreja, no âmbito da missa, no âmbito da celebração, essas coisas acontecem. Gente, como é difícil. Parem com isso, é uma exortação que eu quero dar a vocês. Aquela preocupação excessiva de até que horas eu posso bater palma na missa. Eu não posso bater palma na missa. Não se bate palma na missa. Você passa a vida inteira repreendendo seus irmãos que, porventura, bateram ou não bateram palma nessa ou naquela hora. Ao invés de você colocar o seu coração em Jesus. Tentar colocar as potências da sua alma em Jesus. E viver verdadeiramente aquele sacrifício. Quando você for para a missa, vai preparando então o seu coração naquele dia. Vai dizendo ao Senhor, meu Deus, prepara o meu coração para que eu possa bem viver o seu sacrifício.
E vai rezando e pedindo a Deus esse auxílio, porque entramos na missa e muitas vezes saímos da mesma maneira, porque estamos lá criticando ou vendo os erros dos irmãos, tendo uma prática externa, hipócrita, ao invés de buscar este contato com o Senhor. Gente, no mundo de hoje, com a vida que temos, rezar é algo muito difícil. Sejamos sinceros, um contato íntimo com o Senhor é algo muito difícil porque estamos extremamente preocupados com tantos problemas, tantas preocupações. A nossa vida urbana ela é cada vez mais barulhenta. Nós temos 1000 coisas a fazer, chegamos na missa muitas vezes com 1000 coisas na cabeça. E se nós não nos esforçarmos para esquecer os nossos problemas, se nós não colocarmos a nossa cabeça no sagrado, no transcendente, no contato íntimo com o Senhor, a missa não vai nos santificar. É melhor que você fique na sua casa descansando, assistindo Netflix, do que ir para a missa, se não for para estar em contato íntimo com o Senhor. Prestem muita atenção nessa exortação que eu quero fazer a vocês, que serve também a mim. Quando você for à missa, coloque o seu coração no Senhor. Peça ali ao longo daquele dia, invoque o nome do Senhor e vai colocando a sacralidade que aquele momento merece, ao invés de estar extremamente preocupado com coisas tão pequenas. Se fala amém ou não se fala amém no Pai Nosso. Eu tenho até opinião sobre tudo isso que eu estou dizendo aqui. Eu tenho até uma maneira como eu acho que deveria ser feito e sei que deveria ser feito. Mas vejam bem, deixa para o padre determinar lá da sua paróquia como vai ser a missa. Eu não estou falando aqui de desrespeito à liturgia, não é nada disso. Não é nada disso. Eu estou falando de nós colocarmos a nossa cabeça em outras coisas, no Senhor. Se você proceder deste modo, preocupando-se com a prática externa apenas, e não se preocupar com o transcendente, com aquilo que é verdadeiramente divino, com a oração, naquele momento, você não vai se santificar. A missa vai se tornar para você um asco, algo repetitivo, uma prática totalmente social, como para muitas pessoas infelizmente é, e vai perdendo então a sua sacralidade, a sua beleza, vai tirando de você, não é, que isso é ação diabólica, vai tirando de você a graça de, nesse contato íntimo com o Senhor, se santificar. Pois entenda, você vai se santificar não pelo seu poder, não observando se o irmão, se a irmã está ou não está usando véu, mas é no contato íntimo com a santidade. É no contato íntimo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Entendam isso. Então, paremos com esse espírito de divisão dentro da igreja. Paremos com esse espírito de confusão dentro da igreja. E aí nós temos, por exemplo, hoje dentro da igreja, aquele grande problema, né? Existem muitas pessoas no YouTube que ficam criando polêmica sobre isso, gente que fica caçando grande confusão em relação a isso, mas o primordial está sendo esquecido. E aí entra naquela polêmica, né? Existem muitas mulheres hoje em dia que querem usar o véu. O que as mulheres precisam e as pessoas ao redor precisam ter cuidado em relação a isso? Primeiro, que aquelas que usam véu, se querem usar o véu, que usem. A única coisa que precisa ser visto é que aquela prática não seja simplesmente externa. Mas o que adianta, por exemplo, uma mulher que usa véu na celebração, mas que não vive verdadeiramente a castidade? Que não observa aquilo que é verdadeiramente dado pela igreja. Então, essas pessoas que portam-se dessa maneira, são fariseus. Fariseus do nosso século. Vejam bem, eu não estou criticando quem usa véu. Eu estou criticando o véu ser apenas uma prática externa e não uma prática interior. Então a mulher, quando vai usar o véu, ela precisa, ali naquele significado, se ela quiser usar, que ela use. Mas que ela confira um significado espiritual para aquela prática que é externa. De colocar o véu escondendo-se do mundo para mostrar-se intimamente somente a Deus. Na intimidade com o Senhor. Mas a vida precisa refletir aquele véu, ele não pode ser apenas externo. E aí tem um outro grupo que precisa ter muito cuidado, que é daquelas ou dos homens que obviamente não usam véu, mas que passam a celebração inteira criticando, olhando ou se preocupando se a irmã está usando o véu ou se a irmã não está usando o raio do véu. Desculpa falar assim. Vai rezar
Se quem está lá na frente é pecador ou se é santo, isso não é um problema seu, criatura. Vai rezar. Levante-se, quando você for tomar o seu banho, já vai sacralizando aquele momento e pedindo o auxílio de Deus para que você viva de modo adequado, do modo mais perfeito possível aquela celebração. E quando você passar quando estivermos no momento do ato penitencial, você vai pedir perdão sinceramente ao Senhor pelos seus pecados. No momento do glória, você vai glorificar a santidade e a grandeza do Senhor. Durante a palavra, você vai ouvir, vai meditar a palavra. Na homilia, você vai buscar prestar atenção em tudo aquilo que é dito pelo sacerdote. E no momento da oração eucarística, na liturgia eucarística, você vai orar meditar aquela oração. E quando o padre vai falando, você vai meditando tudo aquilo. Eis aqui, né? Enfim, tudo aquilo que o padre vai dizendo, você vai colocando no seu coração e dando significado àquilo. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. No início da oração eucarística, você já está declarando que o seu coração está em Deus. E não no véu. E não no amém ou no não amém no final do Pai Nosso. E não do irmão pecador que está do lado ou do irmão santo que está do lado. E não em quem está servindo. E não no coroinha ou no ministro e nem no sacerdote. Você está colocando, voltando o seu olhar para o Senhor. Eu não estou dizendo aqui, como eu já falei, como eu já disse, não estou dizendo aqui que não deva, a liturgia não deva ser assistida, não deve ser assistida, não é isso que eu estou dizendo. Mas isso eu estou dizendo que isso não é problema seu. Não é problema seu ser fiscal da fé. Não é problema seu ser fiscal da igreja, fiscal do padre. Deixa para o padre decidir ou discernir como vai ser feito. E se ele está errado, isso é um problema dele, com Deus e não seu. Mas vamos nos preparar, vamos nos colocar em oração, vamos ter uma vida mais reclusa interiormente, menos preocupados então com o próximo, menos preocupados então com aquilo que o outro está fazendo durante durante a missa. E na nossa oração do terço, nós vamos também colocar o nosso coração em cada Ave Maria que está sendo dita, em cada Pai Nosso que está sendo dito, colocando o seu coração em Deus, voltando-se para o seu interior, voltando ali todas as suas potências, tal qual a sua possibilidade, para o seu coração, para o seu interior. E ali você deixando nosso Senhor Jesus Cristo te transformar, para que você não seja um fariseu nos tempos de hoje. Não crie mais divisão. E a última coisa para alertar a cada um de vocês é sobre as críticas à igreja, críticas ao Papa, críticas a Roma. Como as pessoas perdem tempo criticando isso. Como as pessoas perdem tempo tecendo críticas disso ou daquilo, ao invés de viverem a oração, em discutir sobre a vida dos santos. Se o Papa está certo, está errado, isso não é um problema nosso. Posso, talvez, porventura, ter uma opinião sobre isso ou sobre aquilo, mas jamais vou perder o meu tempo aqui neste canal para ficar criticando o Papa, ou criticando Roma, ou criticando a igreja. O objetivo aqui nosso é unir e não dividir. Ainda que você tenha uma opinião sobre isso ou sobre aquilo, mas a história da igreja sempre foi assim. Né? Coitado do Papa, às vezes vai dar uma entrevista no avião, fala uma coisa de um modo ou de outro, não tem ali, às vezes não faz. O Papa Francisco tem muito disso, de dar entrevista e conversar com o povo. Né? Ele tem um segmento pastoral muito amplo, muito grande. E aí quer falar com as pessoas, estar com as pessoas. E aí qualquer fala já é pegada, já é cortada, já é trabalhada da maneira mais avulsa e aleatória possível. E aí nós nos damos a criticar o Papa, né? Nos sentimos mais católicos do que o Papa. Nos sentimos mais católicos do que o próprio Deus. Professores de Deus nós somos. E queremos ensinar ao mundo como as coisas devem ser. Se o Papa está certo ou está errado, se Roma está certo ou está errado, isso não é problema seu. Primeiro que nós devemos olhar para os santos da nossa igreja.
Aqueles homens e mulheres que deram a vida e ali buscar também viver aquele exemplo de trazer união, de trazer paz, de trazer conciliação, de trazer amor e não mais divisão. Se o Papa está errado, deixa que Deus veja com ele. Isso é problema dele com o Senhor, mas a nossa função é qual? É rezar pelo Papa, é pedir pela união da igreja, é pedir a Deus que dê sabedoria ao Papa para, na árdua e difícil tarefa, que é presidir uma igreja católica universal. Você já teve a experiência de liderar alguma coisa? Você teve que lidar também com as suas fragilidades, com as suas fraquezas, com as suas misérias. Então, como você, do alto da sua cátedra, da sua casa, você se sente capaz de dizer a Roma como ela deve proceder ou não? Como você deve dizer, então, ao Vaticano, como o Vaticano deve fazer ou não? Se isso está certo ou isso está errado, para com isso e vai rezar, criatura. Vai pedir a Deus para que ilumine os padres, ilumine os sacerdotes. E aí você se dá a criticar, então, os padres da sua paróquia, dizendo que isso está errado, aquilo está errado, que isso é assim, que isso é assado. Vá rezar, vá orar, estar em contato íntimo com o Senhor, oferecer sacrifícios ao Senhor, buscar a presença dele e não a divisão, porque é diabólico isso. Essas divisões que nós queremos fazer na igreja, ao invés de unir. Trabalhemos para a igreja com toda a riqueza que a igreja tem. Com a vida dos santos, com o catecismo, com a palavra, com a tradição, e não com esse espírito, esse grande espírito de divisão. É muito fariseu moderno dentro da igreja católica. É muita gente que se esqueceu do fundamental, esqueceu do mais importante, esqueceu de rezar para cuidar da vida do outro, para querendo ser maior que o Papa, querendo ser professor de Deus. Fujamos disso e busquemos diariamente o contato, a presença, a intimidade com o Senhor. Corramos dessa hipocrisia que nosso Senhor Jesus Cristo diz aqui. Cuidemos para não colocarmos nos outros fardos que nós mesmos somos incapazes de carregar. A briga dos saduceus e dos fariseus se deram por uma necessidade muito grande dos fariseus, por parte dos fariseus, de fazer os ritos de uma maneira muito adequada. A nossa natureza humana é incompatível com excessos. Nós somos humanos e nosso Senhor Jesus Cristo é Deus e é homem. E uma prática excessiva, muito minuciosa, muito escrupulosa, não aproxima, divide, retrai, faz da igreja um local negativo, chato, triste. A presença de nosso Senhor, a presença de Nossa Senhora, a oração íntima, aquela que verdadeiramente te nutre, te transforma, te dá força, te hidrata o seu espírito, te dá toda a energia necessária para vencer os fardos e as dificuldades da vida. Você perde tudo isso. O melhor da religião, que é o contato com o Senhor, você perdeu. Porque você está preocupado demais em cuidar da vida do outro. Você é um hipócrita. Você não passa de um fariseu. Entendam o que eu quero dizer. Quiser usar véu, use. Não quiser usar, não use. Mas que nada disso seja apenas uma prática externa. Mas que interiormente nós sejamos pessoas diferentes. É isso o nosso recado de hoje. É isso a nossa conversa nesse dia de hoje. Trabalhemos diariamente. Oremos pelo Papa. O Papa e a Igreja fazem parte aí das minhas intenções perpétuas. Aquelas que eu rezo todos os dias e quero rezar até o fim da minha vida. Né? Concordando eu ou não, achando certo ou não isso ou aquilo, eu rezarei por ele, eu pedirei por ele. E não vou ficar mundo afora dizendo que eu acho certo ou acho errado. Eu não sou Papa. Não sou sequer padre. Eu não sou professor de Deus. Eu não quero ensinar ao Vaticano como ele deve proceder. Eu não tenho capacidade para isso. Nem autoridade espiritual, nem Deus me designou para isso. E nós acreditamos e confiamos que o Senhor age através do Papa Francisco, age através do Vaticano. E assim permanecerá a nossa fé. Porque a nossa cabeça, o nosso coração está em Deus.
e não no mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos então uma Ave Maria em intenção do Papa, em intenção da Santa Igreja. Reza comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Curta, compartilhe e envie o nosso vídeo aos seus amigos. Um abraço, pessoal, e até breve.